Graça e paz, meus amados, paz do Senhor, boa tarde, tudo bem com você? Estava aqui meditando a palavra de Deus e eu achei algo interessante, eu gostaria de compartilhar com você nesta tarde aqui, uma passagem que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Eu aprendi aqui, meditando nesses minutos aqui, 4 coisas fundamentais. Queria te compartilhar com você. Diz assim a minha Bíblia: dias depois, Jesus entrou em Cafarnaum e logo correu a notícia que ele estava em casa. E muitas pessoas foram para lá, tantos ao ponto de ficarem muitas para fora, porque Jesus anunciava a palavra. Alguns foram ter com ele e conduziam, levavam um paralítico por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, eles descobriram o telhado, ao ponto aonde estava Jesus, fazendo uma abertura embaixo, e desceram o leito aonde estava o doente. E vendo-lhe Jesus a fé, disse assim ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Glória a Deus. Olha que palavra maravilhosa. Eu lendo aqui em Marcos capítulo de número 2, eu descobri 4 coisas tremendas, 4 lições para minha e para a tua vida, que nós devemos colocar no nosso dia a dia, nós devemos colocar na nossa casa, devemos colocar aí na nossa família. A primeira coisa que eu aprendi aqui se encontra no versículo de número 1. A Bíblia diz assim que logo a notícia correu que Jesus estava em casa. A primeira lição que eu aprendo é que quando Jesus está em casa, a nossa casa é um lugar de bênção. A nossa casa se torna um lugar que atrai pessoas. A nossa casa se torna um lugar onde as pessoas vão entrar e vão se sentir abençoadas, vão se sentir satisfeitas por estar ali. Isso é um sinal de que quando Jesus está em casa, a nossa casa é abençoada, tudo flui. Eu não sei se com você é assim, mas às vezes eu vou em várias casas e não dá vontade de ir embora, porque o papo está gostoso, a palavra, a companhia das pessoas ali se torna gostosa. Por quê? Porque Jesus está naquele ambiente. Então tem que ser assim quando Jesus está na sua casa, sabe? O ambiente tem que se tornar agradável. As pessoas que vão lá têm que se sentir confortável, tem que sentir, sabe, bem confortável, porque você é um cristão. A sua casa é um lugar onde habita Jesus. Então, a Bíblia diz que a casa estava cheia de pessoas, que não tinham lugar nem para entrar mais. Pessoas estavam ali pro lado de fora. Sabe, muitas pessoas afluíram para aquele lugar, afluíram para aquela casa, foram para aquele ambiente. Não simplesmente porque a presença de Jesus, sabe, mas o lugar também era agradável. E a segunda coisa que eu aprendo aqui, sabe, é que Jesus estando lá, ele estava anunciando a palavra de Deus. Na sua casa a palavra de Deus é anunciada, na sua casa a palavra de Deus é ministrada, na sua casa a palavra de Deus, sabe, é mencionada. Quando estamos em casa, a palavra de Deus tem que ser mencionada. Nós não temos que mencionar a palavra de Deus só na igreja, só nos cultos na rua, sabe? Nós não temos que mencionar a palavra de Deus só no nosso trabalho. Nós temos que mencionar a palavra de Deus em casa. Ela tem que sair de dentro de casa para depois fluir lá fora. É assim que funciona, sabe? Nós aprendemos com a palavra de Deus. Jesus estava naquela casa, muitas pessoas estavam ali por causa da presença dele. E segundo, por causa da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela é pregada, o lugar se torna agradável. Nós aprendemos, nós crescemos, porque a palavra de Deus diz crescer na graça e no conhecimento. Esse é o segundo ponto que eu aprendo. Uma casa onde a palavra de Deus ela é pregada, ela é ministrada, algo sobrenatural acontece. Terceira coisa que eu aprendi aqui lendo Marcos capítulo de número 2, sabe, no versículo de número 3, diz assim, que eles conduziam um paralítico, sabe, eles conduziam lá
um paralítico. E o mais gostoso é que eu aprendi aqui nesse texto bíblico aqui, que a nossa casa tem que ser um lugar de milagre. Nossa casa tem que ser um lugar de milagre. Jesus estava lá, muitas pessoas afluíram, a palavra era ministrada, levaram-se um paralítico, desceram pelo telhado da casa, olha só o esforço e a fé daqueles 4 homens. Desceram aquele paralítico pela corda ao ponto onde Jesus estava, crendo, sabe o quê? Que naquele lugar havia um milagre, que naquele lugar Jesus ia curar aquele paralítico. E Jesus curou. Jesus, ele curou aquele paralítico. Então a minha casa e a sua casa tem que ser um lugar de cura, o lugar aonde as pessoas vão entrar, vão chegar, um convidado seu, um colega seu, um amigo seu com um problema, sabe? Com uma situação para expressar para você, para falar para você, sabe? Para tentar buscar ajuda com você na sua casa. E ele tem que sair de lá com esse problema resolvido. Ele tem que sair de lá, sabe, curado. Ele tem que sair de lá sarado. Quando a pessoa vai visitar a sua casa, ele sai de lá melhor ou pior do que entrou. Tem que sair curado, tem que sair melhor do que ele entrou. Porque a nossa casa é um lugar de cura. A minha casa e a sua casa tem que ser lugar de cura. E quarta coisa que eu aprendo aqui é que Jesus disse àquele homem: não somente eu perdoo os teus pecados, sabe? Não somente eu perdoo os teus pecados. Jesus não somente perdoou os pecados dele, curou ele. E a minha casa e a sua casa tem que ser lugar de perdão, sabe? Quando a minha casa e a sua casa se tornam lugar de perdão, Jesus Cristo, ele flui. Jesus Cristo, sabe? Ele mostra sinais lá dentro. Porque muitas das vezes nós falamos, muitas das vezes nós questionamos, muitas das vezes nós indagamos palavras, gestos, sabe? E não pedimos perdão. Não pedimos perdão. E isso impede que Jesus, ele habita, impede que Jesus, ele opera milagre, impede que Jesus, ele age no nosso meio. A nossa casa tem que ser lugar de perdão, sabe? A nossa casa tem que ser lugar onde pecados são perdoados, sabe? Falas desnecessárias são perdoadas, palavras ofensivas são perdoadas. Quem aí pede mais perdão na sua casa? Quem é que pede mais perdão? Seu filho? Sua esposa? Seu marido? Quem é que busca, sabe, perdoar mais? Vamos aprender com Jesus. Vamos aprender que a nossa casa, quando está na presença de Jesus, ela traz pessoas. A nossa casa, quando está na presença de Jesus, ela torna lugar de bênção. A nossa casa, quando está na presença de Jesus, ela se torna um lugar de aprendizado. A nossa casa, quando está na presença de Jesus, ela se torna um lugar de milagre. A nossa casa, quando está na presença de Jesus, ela tem que se tornar um lugar de perdão. Então fique com esta palavra ao teu coração, amém? Jesus está na sua casa? Esses sinais têm que fluir aí dentro, amém? Fique com a dica, que Deus te abençoe.